Olá, boa tarde, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Vamos aprender panorama da Bíblia, Novo Testamento. Novo Testamento são 27 livros. Depois de Jesus Cristo, cerca de 100 anos, 8 pessoas escreveram estes livros. Apóstolo Paulo e também os discípulos de Jesus e irmão de Jesus, Tiago. Eles escreveram. Então, histórico, livros 5. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E cartas de 13 livros de Apóstolo Paulo e também profético de livro Apocalipse. Então, são 27 livros. Realmente, quem escreveu? Deus escreveu emocionado pelo Espírito Santo para discípulos de Jesus e Tiago e Paulo. Jesus chegou neste mundo pela descendente remanescente de Judá. Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão e remanescente de Judá. Depois passou 400 de silêncio tempo. No princípio era verbo, o verbo estava com Deus, ele é Jesus. A palavra virou carne, foi nascido em Belém pelo Espírito Santo. Jesus foi nascido em Belém depois de Cristo, 4 anos. Ele era 4 anos, nasceu. Depois ele, um momento, fugiu por causa de Herodes gostaria de matar antes de 2 anos, recém-nascidos. E depois ele voltou para Nazaré. Ele crescia até 30 anos. Vamos aprender 4 evangelhos. Vou escolher um livro João. João escreveu esse resumido da ministério de Jesus. Também durante 8 dias ele foi perseguido. Também ele passou sofrimento na cruz. Então vamos saber a história de Jesus. O tema João quem é Jesus? Então, Jesus quem é para mim? Capítulo 1 até 11. Evangelho do seu Redentor. Ministério da Galileia, 3 anos de vida pública. E segundo, Evangelho de Templo Redenção. Capítulo 12 até 21, Ministério de Golgota, por 8 dias. Então, João foi escrito desde capítulo 1 até 21. Vamos resumir. Capítulo 1. Jesus foi batizado por João Batista. Está falando sobre a encarnação, Cordeiro de Deus. Porque batismo uma pessoa ser batismo, está morrendo, então depois sobrevive, ressuscitar com Jesus, né? João Batista falou para Jesus, Cordeiro de Deus. Nós podemos ver no Antigo Testamento, Cordeiro para ser morto, para perdoar pecador. Assim, Jesus, como Cordeiro de Deus, vai ser morto por futuro. Um sacrifício, né? Significa. Por isso, este batismo de Jesus
Jesus levou os meus pecados. Capítulo 2a. Mãe de Jesus chamou Jesus para a festa de casamento de Caná. Faltava vinho. E Jesus transformou água por vinho. Então Jesus explicou sobre noivo Jesus. Somos noiva de Jesus. Então meu noivo é Jesus. Capítulo 2b. Jesus purificou no templo de Deus. Porque antigamente, no Antigo Testamento, quando o pecador pegando seus animais para ser perdoado, substituir seu pecado, ungindo para animal, transmitir o pecado, matava. E não deu certo. Mas pessoas continuam levando sacrifício no templo de Deus ou comprando. E tinha frente de templo de Deus muitos negociadores, corrupção tem. Por isso, Jesus falou, não vai fazer casa de Deus, casa de ladrão. Então ele derrubou todos, até que pomba, animal, os frutos, todos é negociação de dinheiro, todos ele derrubou. Então realmente Jesus é templo de meu Deus. Então Jesus é meu templo. Capítulo 3 está falando sobre Nicodemos. Ele chegou de noite para a casa de Jesus, perguntou. No dia eu ouvi pregação de Jesus. Eu não sei o que significa nascer de novo. Será que eu posso entrar no barriga de minha mãe e de novo vai nascer? Jesus falou. Olha, quando no deserto Moisés colocou serpente bronze, as pessoas pecaram e murmuraram. Por isso Deus mandou serpentes venenosas. Eles foram ficados. Quem vai olhar serpente bronze vai ser salvo. Igual mesmo, o homem de Deus deve ser levantado. Assim significa que Jesus deve ser levantado. Então Jesus é meu Salvador. Capítulo 4. Jesus andava no deserto, perto da Samaria, encontrou uma mulher no poço. Jesus perguntou, eu tenho sede, você pode me dar água? Mulher samaritana falou que eu não posso conversar com judeus, porque antigamente judeus e samaritanas são inimigos. E também samaritanos são como animal, estava morando, por isso judeus não gostam. E mulher, por que judeus me perguntando? Jesus falou, se você conhece de mim, já você pediria, eu tenho água viva. E também Jesus falou, agora seu marido, no sexto, seu marido é verdadeiro seu marido? Ela percebeu, não é Jesus somente apenas humano. Ela percebeu Jesus é Messias. E depois ele deixando se tornou evangelista, evangelizando inteiro lugar de Samaritana. Então Jesus é água da minha vida. Depois Jesus passou pouco dia e encontrou um aleijado, paralítico. Ele de nascença já passou 38 anos de doente. Ele reclamando à beira de tanque de Betesda. Todo mundo estão entrando no tanque de Betesda. Ninguém me levou até agora. Então ele estava reclamando. Jesus falou, se tu queres curar, se tu queres ser curado, sim, Senhor, eu quero.
levanta-te, pega seu leito, anda. Apenas palavras de Jesus, ele obedeceu, ele foi curado. Sabe? Nossa fé também, assim como seja. Jesus, meu curador. Capítulo 7. Passou festa de tabernáculo. Muita gente andando para chegar no templo de Deus. Estava cansado, com sede. Então Jesus falou: quem tem sede, eu tenho rio de água viva. Significa que eu tenho Espírito Santo habitando em mim. Então, se alguém quiser receber o Espírito Santo, o Espírito Santo vai fluir dentro do seu coração. Significa. Então, Jesus é meu rio de água viva. Um dia Jesus encontrou uma mulher, mas Herodes tem muitos perseguidores para matar ela, porque ela caiu do adultério com outro homem. Também judeus estão tentando Jesus. Lei de Deus, se uma mulher vai ter adultério, vai matar, vai pedrejar com pedra, né? Assim. Então Jesus falou: quem não pecou pecado, pode matar. Depois ele escreveu no chão: quem pecou pecado, cada nome de pecado, né? Poucos desapareceram, todos desapareceram deixando pedra. Mas uma mulher prostituta ficava com Jesus. Jesus falou: eu vou perdoar você, mas nunca peque mais. Então ela virou uma mulher piedosa. Pela todavia vida ela dedicou para Jesus. Então Jesus é meu perdoador. Capítulo 9. Jesus é minha luz. Jesus encontrou um cego de nascença. Jesus perguntou: se tu queres ser curado? Ele disse: sim, Senhor, eu quero ser curado. Jesus cuspiu terra e fez núdolo, passou os 2 olhos, falou: você vai lá, tanque de Siloé, 7 vezes vai lavar, depois vai voltar. E ele apenas obedeceu a palavra de Jesus e depois foi curado. Então, Jesus é minha luz. Jesus falou: eu sou luz do mundo. Então, pelo Jesus, eu posso ver. Quando vai chegar luz, eu posso ver. Então, Jesus é minha luz. Capítulo 10. Portão de ovelhas, bom pastor é Jesus. Jesus, como é bom pastor, cuidando ovelhas, né? E também Jesus é a porta de minha salvação. Jesus ouviu, Lázaro já morreu, mas ele desistindo, curando outra gente. E depois, 4 dias passou, visitou a casa de Maria. Irmão de Maria já foi enterrada, já passou 4 dias, cheirando mal, apodrecendo o corpo dele. E também, Maria também falou: acho que quando Jesus vai ressuscitar, no futuro, naquele tempo, seu irmão Lázaro vai ser ressuscitado. Mas Jesus chorando, porque ele é 100% humano, 100% realmente ele deu muito milagre, porque ele é Deus. Por isso ele proclamando, levantando mão: Lázaro, levanta-te. E Lázaro levantou e andando. Então Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus é minha vida, a minha ressurreição. Não temerei tu morte.
cristão sempre seja assim. Este é capítulo 1 até 11. Jesus ministrava por 3 anos serviço público. Ele curava pessoas e também ele pregava no sinagoga e ele ensinava seus discípulos. E capítulo 12 até 21, ministério de Golgota por 8 dias. Capítulo 12, já está chegando dia de Páscoa. E Jesus pediu para seu discípulo, traga jumento, nenhuma vez usou pequenas. Ele obedeceu e alguém te ofereceu, ele se sentou em jumento. Entrando no templo, todo mundo esperando naquele tempo, porque Israel era uma colonizada de Roma. Por isso, eles, Hosana, Hosana, Rei de Israel, por favor, liberta Israel, nosso povo. Rei de Judeu, Rei de Israel. Assim ele esperou. Todos o povo de Israel esperava Jesus. E então Jesus falou que um grão de trigo não vai morrer, não vai desfrutar frutos. Significa que quando Jesus vai morrer na cruz, ele estava falando sobre a morte de Jesus pelo futuro. E capítulo 13, Jesus chamou seus discípulos e lavou os pés de discípulos e deu santa ceia. Este corpo é pão, este sangue é meu sangue. Assim ele ensinou sobre santa ceia e também ensinou a amar uns aos outros, servindo para aos outros. Isso é meu mandamentos. Assim ele fez cerimônia de lavar pés. Jesus deu um novo mandamento e santa ceia, até que segunda vinda de Jesus precisa celebrar santa ceia. Então Jesus concluiu a nova aliança. E capítulo 14, Jesus falou antes de santuário: eu sou caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Senhor por Pai. Então, pelo nome de Jesus, Jesus pode ser salvo. Capítulo 15, Jesus falou: eu sou videira, vocês são ramos. Então, este significa um relacionamento com Jesus. Jesus realmente é meu provedor. Ele vai nutrir minha alma, minha vida. Então, Jesus é meu provedor. Capítulo 16, Jesus falou sobre Consolador. Quando eu vou lá, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai ensinar sobre justiça, pecado e juízo. Espírito Santo, Jesus que me enviou o Espírito Santo, ele é Consolador. Ele vai ensinar todas as coisas. E antes de morrer, Jesus, capítulo 17, na montanha de Getsemane, ele chorou para salvar toda a humanidade. E para salvar para mim, ele fez grande oração. Ele como intercessor e como sumo sacerdote, por mim, ele orou. Este lugar é incenso. Então, ele é mediador, Jesus, meu eterno sumo sacerdote. E Judas Iscariote vendeu por 30 moedas pratas para sacerdote, liderança de Judas. Naquele tempo, Jesus foi expulsado e foi jogado na prisão. Muitas pessoas cuspiram o rosto dele, bateu.
preso interrogado. Jesus sofreu por mim. Por causa de mim, ele foi preso. Capítulo 19. Jesus, Eli lama sabachthani. Por quê? Porque Deus me abandonou. Senhor, Jesus falou, tetelestai, já pagou o salário do pecado. Ele estava morrendo, inclinando a cabeça dele. Jesus cumpriu a nova aliança. Está consumado. Jesus cumpriu a nova aliança na cruz. E depois passou 3 dias. Jesus ressuscitou, porque ele sem pecado morreu por salvar toda a humanidade, de passado, presente, futuro, quem vai crer nele. E depois Jesus ressuscitou, ele garantiu a nova aliança pela ressurreição. Depois de Jesus ressuscitou, ele ficava 40 dias no mundo. Ele mostrou para seus discípulos, para 500 pessoas, olhou. E também os discípulos de Jesus, a maioria todos fugiram e voltou sua casa. Pedro, Simão, André, e todos, a maioria todos estavam pescando de noite inteira, não pescou mais, não pegou nenhum peixe. Jesus apareceu, Rio Galileia, perto da Tiberíade. Mostrou para Pedro, Pedro, você vai pegar a rede para colocar à direita, onde eu vou indicar. Pedro falou, eu sei este lugar, eu já pescava tantos anos, mas eu vou depender da palavra do Senhor, eu vou deixar este rede. E pegou 153 peixes, cada diferente espécies. Olha este milagre. Os discípulos de Jesus sofreram. Então Pedro pediu que, Senhor, vai embora, eu sou grande pecador. Jesus falou, você me ama? Pedro falou, sim, eu te amo. De novo Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Já está Pedro preocupado, porque Jesus, segunda vez, de novo perguntando. Primeira vez, apacenta meus ovelhas, meus cordeiros. Segundo, cuida minhas ovelhas. Terceira vez, de novo Jesus perguntou para Pedro, você me ama? Sim, Senhor, certamente eu amo, eu te amo, Jesus. Naquele tempo, Jesus falou, apacente as minhas ovelhas. Significa edificar igreja, significa evangelizar, as pessoas serem salvos, significa fazer ministério de missionário, não é apenas dentro, saindo fora, evangelizando. E depois, Jesus subiu no céu, olhando. Todo mundo olhava. Jesus subiu, ele estava assentado no torno de direita de mão de Jesus, mão de Deus. E Jesus já tinha prometido, vou mandar Espírito Santo, capítulo 16. Ele mandou o Espírito Santo, onde ficava o quarto de Marcos, 120 pessoas, quase 10 dias, dia de Pentecostal. Eles oraram, jejuando, orando, cantando. Receberam o Espírito Santo. Eles começaram, falavam inglês, grego, hebraico, vários tipos de línguas. E eles entenderam todos o que estava falando. E daquele tempo, tinha muito grande perseguição de imperador Roma. Gostaria de matar. Imperador Nero
ele mentiu que cristão encendeu toda a cidade de Roma. Por causa disso, ele se perseguindo, matou Estevão, primeira vez. E um rapaz, Saulo, ele andando cavalo, entrou Damasco para matar o discípulo de Jesus. Jesus no céu, chamando: Saulo, Saulo, por que me perseguistes? Eu sou seu Senhor Jesus. Saulo era perseguidor. Ele conhece todos o Antigo Testamento, mas ele não sabe quem é Jesus. Ele pensava que Jesus é seita, né? Liderança de seita. Mas ele viu, na hora que seus olhos já fecharam, como se tornou cegos, durante 3 dias, ele arrependendo, deitar no chão, arrependendo, porque ele perseguia muitos, como soldado de romano, ele perseguia muitos crentes. Como que compensar? Profundamente ele chorando, ele não sabia quem é realmente seu Senhor Jesus. Por isso ele arrependendo, Deus respondeu, mandou o profeta Ananias. Ele ungiu os olhos e ele abriu os olhos. Mas sabe, nome não pode chamar mais Saulo. Saulo é grande homem, né? Deixa agora é grande homem, mas eu já encontro meu Salvador Jesus. Agora meu nome é Paulo, pequeno, humilde, diante de Jesus. Mas sabe, ele pediu 3 vezes, porque ele tinha continuado chorando os olhos dele a vida inteira. 3 vezes pediu para Deus vai curar os olhos do Saulo, mas continua chorando. Ele recebeu a resposta de Deus: é melhor que você tenha doença de seus olhos pela este acontecimento, pela sua vida toda seja honrado por Deus com seu coração humilde, honesto. Por causa dessa doença, esse é seu espinho. Assim, ele assim se tornou discípulo de Jesus. Então, depois Jesus subiu no céu, 120 pessoas, incluindo um irmão de Jesus, sangue, né? Mas Jesus foi concebido por obra, pela Espírito Santo, nasceu pela mãe de Maria, né? Mas Maria relaciona com seu esposo José, nasceu o segundo filho, ele é Tiago. Antes de ressurreição, ele não acreditava que Jesus é realmente Deus. Mas depois ele viu a ressurreição de Jesus, ele incluído de 120 crentes, orando, recebeu o Espírito Santo. Ele se tornou presidente de igreja Jerusalém. E também muitos discípulos evangelizando, estabeleceu igreja Antioquia. E a igreja Antioquia reconheceu, Saulo era perseguidor, mas depois ele tinha conversão de Jesus, ele virou discípulo de Jesus, provando, igreja Antioquia mandou como missionário Paulo e Barnabé para outras nações. Assim, apóstolo Paulo, ele se tornou missionário e ele uma vez viajou como missionário, segunda vez, terceira vez viajando, ele ensinou e fundou muitas igrejas. Então eles mandaram cartas para o presidente pastor Paulo, e esta carta virou hoje em dia livros do Novo Testamento. E pela 4 vezes de viagem de missionária, ele viajou como prisioneiro. E desde Jerusalém, ele se tornou prisioneiro
capturado e para Roma, né? Porque naquele tempo, o imperador do Roma dirigiu o mundo inteiro. E também Roma tem grande rua, esta rua para o mundo inteiro aberto. Então, Deus usou o apóstolo Paulo. Antes também entrar em Roma, Jesus revelou pela sono do apóstolo Paulo: eu vou ir mais rápido Roma. Não tenha medo. Eu acompanho com apóstolo Paulo, meu discípulo. Então Paulo chegou em Roma durante 2 anos dentro da casa, alugando, né? Ele não pode sair fora, mas ele tem liberdade. E pessoas chegaram ouvindo a palavra de Deus, ele ensinando durante 2 anos. E também ele fundou muitas igrejas, estava com programa de Filipe, programa de Coríntio, e todas as igrejas têm programa. Eles mandaram carta para resolver este programa. Apóstolo Paulo escreveu muitos livros, até 13 cartas para outras igrejas. Assim, ele fez mais ministério em Roma. Depois, diante de imperador do Herodes, imperador de Nero, ele testemunhou como que eu era judeu, mas eu encontrei Jesus Cristo. Este não é apenas seita, este é realmente Jesus, Deus enviou Filho. Então, ele explicou sobre Jesus, este evangelho como núcleo bomba, né? Por causa de apóstolo Paulo, este evangelho virou mundo inteiro. E os discípulos de Jesus, somente apóstolo João, ele sobrevivendo até 100 anos, ele escreveu Apocalipse. Mas outros, todos os discípulos de Jesus foram mortos. Algum foi cortado de pescoço, algum foi queimado, algum foi tirado de capa do humano. Muitas gentes foram mortos, assim como todos foram martírios. Somente amado João, discípulo de Jesus, ele escreveu no Apocalipse, quase cerca de 96 anos, até 100 anos, escreveu toda a Bíblia de Novo Testamento pelos discípulos, pelo irmão de Jesus, pelo apóstolo Paulo. Assim. Então, Antigo Testamento eu posso falar cerca de 1500 anos fizeram muitos sacrifícios, mas não deu certo. E finalmente, João 3,16, Deus enviou seu Filho unigênito. Ele morreu na cruz por tirar os nossos pecados. Quem crer nele será salvo. Assim como e também nova aliança, onde colocou dentro do meu coração. Então ele vai falar. Mas sabe, quem tem coração sujo, o Espírito nunca habita. Por isso, primeiro, aceitar em Jesus, deveria se arrepender. E depois, o Espírito Santo é uma dom do Espírito. Então, ele vai habitar, ele vai ensinar justiça, pecado, juízo. Como vai viver até entrar no reino de Deus. Assim vai ensinar. Este é Hebreus, capítulo 10, versículo 10 até 16. E também é Nova Aliança, onde é escrito Jeremias, capítulo 31, versículo 31 até 33. Vou ler, este é verdade.
Primeiro eu vou ler Hebreus, capítulo 10, versículo 10 até 18. Nessa vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e exercer e serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por atrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, disse o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescentar também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão está, já não há oferta pelo pecado. Amém. Assim como aliança, onde fica? Dentro do meu coração. Amém? Obrigada. Que Deus os abençoe. Amém.